Queridos meus assentados, como estamos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo número 4. Nós faremos a leitura do versículo 38 ao versículo de número 44. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Nos diz assim a palavra do Senhor. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de calocíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tire de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal-salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então los pôs diante, comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus santo e bendito, graças te rendemos, Senhor, te louvamos, te engrandecemos o nome. Em especial te louvamos, meu Deus, porque o Senhor não nos deixou à deriva, à mercê de revelações, mas o Senhor nos trouxe da sua palavra, e essa palavra revelada a nós foi preservada por todos esses séculos, inspirada pelo teu Santo Espírito, onde não tem erro nem falha, para que pudéssemos hoje ter uma base sólida, onde firmar os nossos passos e caminhar em direção ao Senhor. Por isso nós somos muito gratos, meu Deus, porque o Senhor também foi misericordioso conosco ao nos traduzir essas palavras para o nosso idioma e podemos assim compreender a Tua vontade, Senhor. Te louvamos ainda pela presença do Teu Espírito Santo, que não só inspirou e preservou esse texto, mas ainda, Senhor, é capaz de nos iluminar para entendê-lo. Por isso, Senhor, primeiramente nós te pedimos, abra o nosso entendimento nessa manhã, para que possamos compreender a Tua palavra, para que tenhamos clareza de raciocínio ao observá-la, Senhor. Mas também, Senhor, abra o nosso coração, move nossas vontades e desejos, de forma que eles sejam direcionados ao Senhor e tenhamos prazer na Tua palavra e sejamos alimentados por ela. Nós te rogamos isso, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na obra-prima de John Bunyan, chamada O Peregrino, o segundo livro mais vendido do mundo, só perde para a Bíblia, ele conta a história de Cristão. Cristão é um homem que vivia na cidade da destruição e está, uma vez convertido, caminhando em direção à cidade celestial. Ele pega a estrada reta e logo de início ele encontra um lugar chamado Calvário. Ali ele abandona o peso que ele carregava, o peso dos pecados que ele carregava nas costas. Mais à frente ele vai encontrar um companheiro de viagem chamado Fiel. Ele, Fiel, e andando pela estrada reta, certa vez eles resolvem se desviar um pouco, se afastar um pouco da estrada. E eles chegam até um grande castelo, e é um castelo que é habitado por um gigante tirano chamado Desespero.
Eles, obviamente, são presos por desespero e jogados numa masmorra. E ali, lá dentro, Bunyan diz que eles são açoitados pela dúvida, pela acusação e pela desesperança. E meio à angústia que eles estão lá, os dois lá dentro, por terem se afastado do caminho e ficarem presos no castelo do desespero, de nada, o cristão se lembra que ele ganhou de presente uma chave, a chave da promessa, que na verdade é uma forma de referir-se à fé na palavra de Deus. E o texto nos diz lá que ele abriu uma porta com essa chave e encontrou um banquete preparado pelo rei, com pão, vinho e óleo, e eles puderam fugir do castelo do desespero. Essa história, meus irmãos, é claro, como toda a história de John Bunyan no Peregrino, ilustra um pouco a nossa história também. Da mesma forma, nós precisamos em Cristo abandonar o nosso peso de pecado, fomos restaurados por Ele, mas às vezes a gente dá uma desviada do caminho reto e às vezes nós vamos parar no caminho no castelo do desespero. Nesse sentido, meus irmãos, a maldição do pecado está sempre sobre nós e ela sempre vai nos assustar de alguma maneira, mesmo que já tenhamos passado pelo Calvário. Em muitos momentos da nossa vida nós vamos passar por problemas que estão atrelados à maldição que veio lá do início. Essa maldição que o Senhor já quebrou na cruz ainda nos acompanha por causa de Adão. E nesse sentido, queridos, Cristo continua sendo a provisão da graça que nós precisamos para enfrentar não só o perdão dos nossos pecados, mas também a provisão de graça durante toda a nossa vida. E é sobre Cristo como a provisão de graça que o texto que nós acabamos de ler vai tratar. Na verdade, meus irmãos, a história de Eliseu é interessante porque ela não começa no segundo livro dos reis, ela começa ainda lá no primeiro livro dos reis com Elias. Elias estava enfrentando a pior família de reis que todo Israel já tinha visto. Israel estava dividido de Judá e reinava em Israel na época um homem chamado Acabe, um homem terrível que introduziu dentro de Israel a adoração a Baal. Depois de Elias reclamar que não tinha mais o que fazer com Acabe, o Senhor decidiu que ia mandar 3 espadas contra Acabe e contra a sua família. E entre essas 3 espadas que Deus iria enviar contra Acabe estava justamente Eliseu. Eliseu é chamado ainda na ação da saída da palavra de Deus por meio de Elias, lá de Israel, logo no início do livro, e Elias sendo arrebatado ao Senhor, mas nós vimos a reintrodução da palavra de Deus por meio de Eliseu. A partir de então, Eliseu, meus irmãos, vai fazer uma série de milagres. Primeiramente, confirmando que ele é o substituto oficial de Elias, que ele é a palavra de Deus no meio do povo. Depois, mostrando todos os passos que o Senhor quer demonstrar graça no meio do povo, mostrando que mesmo o povo, vivendo em meio à idolatria e ao pecado, eles estão debaixo da graça do Senhor. É interessante porque nesse momento eles estão debaixo do reinado de Jeorão. E o texto nos disse lá atrás que Jeorão, ele fez diferente do pai. Ele abandonou Baal, retirou o poste ídolo do templo, mas ele continuava adorando do mesmo jeito que Jeroboão lá no início, com os 2 bezerros de ouro e assim por diante. Ou seja, a idolatria ainda estava imperando dentro de Israel. E por conta da idolatria, meus irmãos, como consequência direta da maldição que o Senhor traz, lá no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio, ele diz que quando o povo caísse em idolatria, o Senhor ia derramar sobre eles uma seca. E o Senhor iria trazer fome para eles. Israel está agora no meio de uma crise. Israel está agora no meio de uma maldição. Eles estão enfrentando a maldição do Senhor porque eles pecaram contra o Senhor em idolatria e estão recebendo agora fome e seca como consequência. A partir de agora, fome e seca será uma temática muito comum em Israel. Mas mesmo em meio à maldição da fome e da seca, nós vemos a graça do Senhor se manifestando em vários momentos aqui no texto. Logo lá no início nós vimos o Senhor curando as águas de Jericó com sal. Nós vimos o Senhor dando um filho para uma mulher que estava ajudando o profeta, depois ressuscitando esse mesmo filho. Nós vimos que existe uma espécie de ação espelhar entre o que Elias fazia e o que Eliseu fazia, mas é interessante ver que nesses momentos agora o Senhor está realizando um milagre atrás do outro, justamente para mostrar a sua graça providente no meio do povo de Deus. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje pela manhã, a provisão completa da graça
de Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, a graça da salvação. Cristo que nos livra do veneno do pecado. O texto conta-nos duas histórias, e essas duas histórias estão, de alguma forma, conectadas. A primeira história é nos contada a partir do versículo 38, dizendo que ele estava agora em Gilgal. Ele saiu da região de Sunem, onde estava a sunamita, e foi para a região de Gilgal, onde havia uma escola de profetas. O que é que Eliseu foi fazer lá? Provavelmente ensinar. Ele foi ver como estava a escola, e as pessoas estavam lá reunidas como servos do Senhor, mesmo no meio daquela nação tão idólatra. Eles estavam lá como servos do Senhor, estudando a palavra e aprendendo a palavra. Nesse sentido, ele foi visitá-los, mas eles estão enfrentando fome, porque logo no início diz, logo versículo 38, e havia fome naquela terra, como consequência da maldição. O texto nos diz então que a comida estava escassa, não tinha muita comida não, pelo contrário, o texto vai nos mostrar que eles estavam passando necessidade. Com a chegada do profeta, o profeta resolve fazer um banquete para eles. E o que é que tinha naquele dia? Ensopado de carne. Eles iam fazer uma carne cozida, que aqui em Pernambuco tem outro nome, guisado, pronto, ele ia fazer um guisado, vamos fazer um guisado. E essa era a ideia de Eliseu, fazer um guisado para que todos os filhos dos profetas, todos aqueles que eram estudantes, pudessem estudar. Então, em outras palavras, era o diretor chegando e dando a comida para os seminaristas. Então, vamos fazer um banquete para os seminaristas. É interessante os contrastes que ele vai fazendo aqui. Por exemplo, nós temos o filho da mulher de Sunem, da sunamita, que é o filho dela. Nós temos o filho daquela viúva, que eram pobres, e agora nós temos os filhos dos profetas. Sempre tem a ver com filhos. Os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas se assentaram diante dele, e ele decidiu então que ia fazer esse guisado lá com eles. Mas para fazer o guisado tinha que botar alguma coisa dentro, não é só jogar água dentro da carne dentro da água, tinha que botar alguma coisinha dentro. E aí, resultado, ele chamou um seminarista, sempre o seminarista, e coloca o seminarista para colher alguma coisa, para botar dentro, né? Mas pense, meus irmãos, eles estão no meio de uma seca, o que é que tem de para prestar para colocar? Casca de pau? O que é que eles vão botar dentro? E o coitado do rapaz, versículo número 39, diz que ele saiu a um campo a apanhar ervas para tentar dar uma engrossada no caldo e, quem sabe, dar uma melhorada nesse guisado para eles comerem. O problema é que ele não é nenhum cozinheiro, e o texto nos diz que ele encontrou uma plantinha lá que tinha até umas frutinhas, e ele pensou que essas frutinhas podiam ser usadas. Na verdade, a expressão colossíntidas que está aí, não está necessariamente no texto hebraico, ela foi uma espécie de introdução ali da Septuaginta, mas a ideia de ter ali o que ele chama aqui de uma espécie de trepadeira, isso está lá. Nós não sabemos então que bicho é esse, que tipo de planta é essa. Colossíntida, na verdade, é uma espécie de trepadeira mesmo, que é muito, muito farta naquela região. Ela tem uma espécie de cabacinha. Então ela tem uma trepadeira com essas cabacinhas, parece até uma melanciazinha quando está mais verde, pequenininhas assim, e talvez então possa realmente ter sido colossíntidas, porque é uma trepadeira que é muito, muito comum naquela região. E ele de repente viu aquele negócio que parecia com pepino, que parecia com uma cabacinha, dá para botar esse negócio dentro para dar uma engrossada, dar uma sustância no negócio. Qual é o problema de se ele pegou uma colossíntida? Ela tem um forte poder laxante. Ela tem uma enzima que produz dores fortes no estômago, e ela pode, inclusive, dependendo da quantidade, levar à morte. Tem um sabor muito amargo, como toda a cabaça, mas ele não sabia. O texto nos diz que ele simplesmente não sabia. E ele chegou, encheu a capa daquele negócio, que, gente, no meio de uma seca, sem contar uma fartura de fruta, é vantagem. E ele achou muito, então ele colheu muito. O texto diz que ele encheu para mostrar a quantidade. E aí vem os contrastes, porque, por exemplo, a ordem de Eliseu foi: pega uma vasilha grande, no contraste claro lá com a vasilha pequena que a viúva tinha, lembram? Pega uma vasilha grande, porque era para fazer um negócio grande. E aí, qual foi a quantidade de colossíntidas que o servo pegou? Muita. O texto diz que ele praticamente encheu a capa meu amigo, foi fartura agora. Mas no meio de uma seca, fartura desse jeito,
O texto nos fala então que ele trouxe tudo isso, cortou, picou, colocou dentro do ensopado, e o ensopado ficou bem recheado. O problema é que tem um produto lá dentro que é perigoso, e o texto nos diz que assim que os homens começaram a comer, imediatamente eles sentiram que o negócio não estava correto. Eles provavelmente sentiram o sabor amargo da própria colossinte, e daí imediatamente descobriram o que é que ele tinha colocado lá dentro. Ou então eles já começaram a sentir alguns sintomas, como dores, coisas do tipo. Então eles provavelmente já começaram a sentir, e aí bateu o desespero, porque tem muita gente, é muita gente. O texto nos diz então que eles começam a ficar desesperados, e o que é que eles podem fazer? Procurar o profeta. Eles buscam Eliseu, e aí vem a frase mais famosa, que vocês já ouviram 1 milhão de sermões sobre essa frase: a morte na panela. Você já ouviu esse sermão? Eles estão gritando, na verdade, pedindo socorro. Ele está dizendo: profeta, a comida está envenenada. É só isso que ele está dizendo. Estão dizendo: a comida está envenenada, a comida é perigosa e a comida vai matar quem comer. Não dá para comer essa comida. É tanto que o texto termina dizendo: e não puderam comer. O problema é que eles tinham gastado tudo que tinham com matéria de carne, já imaginou, fizeram o que tinha que dar, o que dava para ele com aquele ensopado, com aquele guisado, mas agora não tem que jogar tudo fora, porque eles simplesmente vão ficar sem comer, porque o camarada lá trouxe uma comida que não podia e colocou lá dentro. Então vão desperdiçar tudo, vai perder tudo, e eles vão continuar com fome em meio a uma grande seca. É impressionante ver, meus irmãos, como tudo se organiza aqui para ser um desastre, porque eles estão debaixo da maldição dupla. Porque primeiro, falta de comida, porque eles estão debaixo da maldição do Senhor, devido eles estarem vivendo numa região que estava contaminada pela idolatria, e com base na promessa do Senhor, o Senhor disse que iria trazer seca se eles caíssem em idolatria. Segundo, meus irmãos, o mundo não deveria ter esse tipo de planta, não. Toda planta deveria ser comestível, tudo deveria ser bom, mas lá em Gênesis capítulo 3 nos diz que a terra iria produzir cardos e abrolhos. Isso aqui, meus irmãos, vem como consequência da maldição do pecado ainda lá em Adão. Então eles estão experimentando duplamente a maldição de Deus. Eles estão experimentando duplamente a maldição do pecado. E consequentemente, toda vez que você encontra o pecado sendo aplicado a uma pena a ele, a morte é sempre a pena. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. E a alma que pecar, esta morrerá. Eles estão experimentando agora o peso da morte, o amargor da morte, não só pela fome, mas agora também pelo veneno, porque eles estão experimentando de alguma forma a maldição do pecado, a maldição que o próprio Deus lançou sobre ele. Mas em meio, meus irmãos, a maldição do pecado, que pelo seu veneno nos mata, o texto nos mostra a graça do Senhor nos salvando desse pecado. O texto nos diz que Eliseu simplesmente diz: tragam farinha. O que tem a ver com farinha? A gente fica olhando para isso aqui e diz: meu Deus do céu, o que tem? A gente fica com essa nossa mente científica, né? A gente pensa assim: qual é a substância que tem na farinha que vai neutralizar a substância que tem na colossinte, e dá para ver se dá um certo, né? A gente pensa logo de cara isso. A gente fica tentando encontrar um mecanismo químico que possa ajustar o negócio, né? Nossa cabeça é assim, a gente não consegue crer em milagres, a gente precisa explicá-los para poder aceitá-los. O texto não diz que ele fez um pirão. O texto diz que ele pediu farinha e jogou farinha na panela. O texto nem diz qual foi a quantidade. Ele não transformou o guisado num pirão. Ele simplesmente jogou farinha. Mas é interessante porque desde o início lá com Eliseu, ele vem usando por várias vezes materiais que são simbólicos. Por exemplo, lá em Jericó, quando a água estava amarga e a terra toda estava infértil, inclusive as mulheres estavam se tornando inférteis por causa daquela água, ele usou sal. Aí ele saiu jogando sal na água todinha, para que em todo canto que tivesse o sal corrigisse a água. Não, ele só pediu um punhado de sal. Ele pegou sal, jogou na água, e o texto nos diz que não só a água ficou boa, mas a terra toda sarou. Então note que ele está usando símbolos, ele está usando imagens, ele está usando sinais para manifestar a glória do Senhor. Ele está usando algo visível para manifestar algo invisível. E à medida que ele vai fazendo isso, é interessante os elementos que vão aparecendo aqui o tempo inteiro. Já apareceu sal, já apareceu óleo, agora vai aparecer farinha e ainda vai aparecer pão.
Cada um desses elementos, meus irmãos, eram exatamente os elementos que eram dados a Deus em oferta. Ele sempre está atrelado à adoração, a algo que se entregava a Deus. Em cada um desses momentos ele está trazendo um pouco da adoração ao Senhor e da entrega ao Senhor, daquilo que é dado ao Senhor, numa clara indicação de quem é o próprio Cristo, porque o Cristo vai ser apresentado como o pão, o Cristo vai ser apresentado como essa própria farinha que ser apresentada, o óleo também, tudo era apresentado numa indicação da oferta magnífica que Cristo seria. O que ele está fazendo, na verdade, é usando a farinha como um sinal. E o texto nos diz que ele joga a farinha no ensopado, no guisado. E depois disso, ele simplesmente diz agora tirai e dá de comer para o povo. Eu fico pensando aqui, se fosse eu e você, olhando para a panela. Aí o profeta jogou um punhadinho de farinha dentro e disse, agora pode comer. Eu? Deixa uns 10 comer primeiro, a gente espera uma meia hora, estou com fome agora não, está uma esperadinha, não é? Não, o texto diz que ele deu para todo mundo. A manifestação da fé está no fato que eles creem de que Deus retirou a maldição, que Deus aboliu a maldição. Eles agora têm fartura, eles agora têm alimento, eles agora não têm mais uma coisa perigosa que vai os matar. O texto nos diz que então já não havia mal nenhum na panela. O Senhor sarou um ensopado para que o povo pudesse se alimentar. Da mesma forma nós, meus irmãos, temos em Cristo a redenção da nossa alma. Da mesma forma nós também vivenciamos de alguma maneira a maldição do pecado. Todos nós somos envenenados por ele, estamos condenados à morte. O pecado se espalhou pelo mundo inteiro, por cada parte do mundo, meus irmãos, e nós vivenciamos essa maldição em tempo integral. Nós vivemos no meio de um povo idólatra e a maldição está sobre o nosso país também. Mas em todos os aspectos, meus irmãos, Cristo é aquele trigo moído que veio do céu para justamente nos libertar dessa maldição do pecado e nos trazer vida em meio à morte, para nos resgatar da morte. Cristo é apresentado, meus irmãos, como a graça provedora que nos sustenta, que nos ampara, que nos salva em meio aos nossos pecados. Cristo é apresentado como aquele que tira o mal do nosso meio, que tira-nos e liberta-nos de toda maldição. Mas além disso, meus irmãos, a provisão completa da graça de Cristo se manifesta também numa graça da provisão, onde Cristo nos sustenta na nossa jornada. Porque em meio à fome, no versículo de número 42, diz que eles receberam uma oferta. A oferta que veio de uma região chamada Baal-Salizar. O texto não diz quem foi o homem, mas o homem resolveu trazer primícias. O texto diz literalmente, pães das primícias. A primícia, meus irmãos, estava determinada lá no Antigo Testamento como uma forma de agradecimento, era uma oferta de ação de graças ao Senhor. Então eles entregavam essas primícias de várias maneiras, desde frutos até farinha, azeite, e inclusive às vezes eles faziam bolos e faziam pães e já trazia tudo pronto para o templo. Essas primícias deveriam ser levadas para o templo, era lá que deveria ser entregue. Mas lembre-se que Israel e Judá estão separados, o templo está em Judá, lá em Jerusalém, e o povo de Israel não tem acesso mais lá, eles não vão mais para lá para adorar, ele não tem a quem entregar. É interessante porque no meio da idolatria de Israel, da confusão que Acabe e sua família realizou da idolatria, ainda haviam pessoas tementes a Deus que desejavam adorar ao Senhor. E se esse homem não tinha como levar até o templo em Jerusalém as ofertas, se ele não tinha como levar as primícias até Jerusalém, ele resolveu entregar na escola de profetas mais próximo. Ele resolveu entregar essa oferta nas mãos de Eliseu. O texto nos diz que era uma oferta modesta, mas era um negócio legal. O texto diz que tinha 20 pães de cevadas, espigas verdes no alfoge. Ele trouxe basicamente milho verde e... não era milho verde não, gente, era uma espécie de trigo. E trouxe também alguns pães já prontos. Notou? Ele trouxe então material para produzir pães. Mas gente, são 20 pães. É tudo que ele tem. Ele tem 20 pães. Qual é a ideia do profeta? Dê para o povo.
espalha para todo mundo que está em Gilgal e dê para o pessoal que está por aqui, quem está aqui aprendendo, dê para os filhos dos profetas esses pães aí. E aí de novo entra um servo. De novo entra um desses que estão ajudando o Eliseu. O primeiro entrou para arranjar um negócio envenenado para botar na panela. Esse segundo agora entrou para duvidar que podia se resolver o negócio. O texto nos diz que uma vez que o profeta mandou dar ao povo, o profeta interpõe dizendo, cara, são 100 pessoas e são 20 pãezinhos. Vai dar o quê para 100 pessoas você dividir? Vai dar um quarto para cada um? Não dá nem um quarto para cada um. Gente, não dá para nada esse negócio. É gente demais para pão de menos. Então ele está fazendo uma conta correta. Ele simplesmente está dizendo, não dá para dar comida para 100 pessoas com 20 pães. 20 pães não dá, está parecendo um acampamento, não pode. Não tem como ser assim, não é? A ausência de fé desse servo é justificada. É justificada porque ele faz uma conta simples por enxergar a matéria. E ao enxergar a matéria ele diz, tem 20 pães, tem 100 pessoas, a conta não bate. Mas aí então entra a autoridade do Senhor, meus irmãos, de forma fantástica no versículo 43, quando diz assim, então ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor. Agora faz toda a diferença. Ele diz, é uma ordem do próprio Deus, não sou eu que estou dizendo para dar os pães, é o próprio Deus que está dizendo para dar os pães. E não só dê os pães a ele, mas o que Deus está dizendo é que o povo vai não só comer, como o povo vai sobejar. Ele está dizendo, o povo vai comer, vai encher a barriga de pão e vai sobrar pão. O texto nos mostra então um Deus que prover em meio à fome, não só prover o suficiente, mas prover em abundância. Um povo que está enfrentando a fome por causa da maldição, agora, meus irmãos, é abençoado com graça do suprimento, e eles têm comida em abundância. E o texto diz, versículo 44, de que eles comeram e realmente sobrou, e o texto termina dizendo, conforme a palavra do Senhor. O Senhor deu comida para eles e realmente a comida sobrou. É impressionante como esses dois textos têm paralelo direto com a história da viúva lá atrás. A viúva tinha 2 filhos que estavam sendo entregues para o credor, justamente porque ela tinha uma dívida muito grande e impagável. E da mesma forma como a morte estava se aproximando dela, porque ela agora não teria provisão dos seus filhos, o Senhor providenciou no azeite como ela pagar a sua dívida, da mesma forma como o Senhor providenciou para que a morte na panela fosse retirada. Mas lá o azeite foi dado também em abundância, para que não só ela pagasse a sua dívida, mas pudesse viver com aquele restante. E da mesma forma agora o Senhor supre as necessidades, e não supre a necessidade em conta-gotas, mas supre a necessidade desses homens em abundância. Quando todo Israel está passando por fome em Gilgal, o povo de Deus tem comida a ponto de sobrar. Não há como eu olhar para esse texto, meus irmãos, não há como nós olharmos para esse texto sem nos lembrarmos do próprio Cristo fazendo isso também. O texto nos diz que por 2 vezes ele multiplicou pães para uma multidão. De uma vez só tinha 5, da outra vez tinha 7, muito menos do que tinha de pães Eliseu, numa multidão muito maior do que Eliseu, mostrando que Eliseu é uma mera fagulha do tamanho da graça do Senhor em suprir todas as coisas. Mas é interessante ver como Mateus e depois João replica a mesma ideia, falando sobre Cristo, dizendo que ele agora mostra de que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a provisão de Deus para a nossa vida, de forma que quem tem vida nele, tem vida em abundância quando crê nele. Nesse ponto, meus irmãos, ele não só nos salva do nosso pecado e nos livra da morte que está na panela, mas o Senhor também supre as necessidades, fazendo com que o pão se multiplique e em meio à fome do mundo, o povo de Deus seja alimentado por Cristo. Ele fala em comer da sua carne e beber do seu sangue. Ele é aquele que nos sacia de salvação, ele é aquele que nos sacia de sustento diário. Cristo é aquele que nos sustenta em todo o tempo. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, de alguma maneira que nós também, da mesma forma como aconteceu na época de Eliseu, nós também estamos sendo providos de graça na pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós temos 2 lições aqui claramente. Em meio a um mundo
contaminado pelo pecado, onde a morte está em cada esquina, no meio de um mundo onde a podridão da morte é sentida em cada canto. Vivemos em meio a uma maldição do Senhor, em meio à maldição do pecado de Adão, em meio à maldição das nossas próprias decisões, para nos lembrar, meus irmãos, de que nós não podemos suprir essas nossas necessidades, que nós não temos como conseguir salvar a nós mesmos, porque o máximo que a gente consegue é colocar um pouquinho de veneno a mais na panela e garantimos ainda mais a nossa maldição. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que veio, meus irmãos, para nos tirar da morte, para nos livrar da morte, para nos salvar. Nesse sentido, nossos esforços não são nada. Nossos esforços são somente jogar veneno na comida, nossos esforços são somente destruir ainda mais. Mas o Senhor produz toda a salvação que nós precisamos. Precisamos nos agarrar somente no Senhor, meus irmãos, porque em meio ao mundo debaixo de maldição, Cristo é aquele que encravou todo escrito de dívida na cruz. Cristo é aquele que acabou com toda a maldição, onde a morte não tem mais poder sobre nós, onde nós podemos cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós não precisamos mais temer a morte, exatamente porque Cristo é a nossa salvação completa. Mas como nós somos tentados a resolver os nossos problemas nós mesmos, como nós somos tentados a achar que nós somos capazes de nos salvar. Mas, meus irmãos, nós seremos condenados ou por veneno ou por fome. Mas em Cristo nós temos a provisão de ambas as coisas. Ele nos salva do veneno do pecado e Ele provê para nós vida em abundância. A segunda lição que o texto nos diz, meus irmãos, é que nós vamos descansar em nossa salvação no Senhor, que mesmo que o mundo inteiro esteja debaixo da maldição do Senhor, o Cristo que nos liberta da maldição é aquele Cristo que nos mantém libertos dessa maldição, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. O Senhor nos mantém salvos debaixo da sua graça, nos mantém salvos debaixo da sua mão. Quem nos garante a salvação final, a vida eterna, não somos nós, não é nosso esforço, não é nossa capacidade, não é nossa santidade, não é nossa piedade. Quem nos garante que nós seremos salvos no final é o pão vivo que desceu do céu e que nos alimenta para sempre. É Ele que nos dá vida e vida em abundância. A nossa salvação está garantida não porque nós somos boas pessoas, não porque nós somos bons crentes. A nossa salvação está garantida porque nós temos um bom Salvador, que começou e vai terminar a obra inteira, que vai nos levar pela mão e que ninguém vai nos arrebatar da mão dele. O Senhor nos garante essa salvação. Nós precisamos aprender a descansar nisso, porque o mundo, meus irmãos, está ao nosso redor amaldiçoado, nos mostrando a morte o tempo inteiro, nos assustando com ela. Mas o Senhor nos mostra, nos lembra hoje que Cristo é a salvação da nossa morte, que Cristo é o nosso sustento para sempre. Da mesma maneira como Bunyan coloca na história de cristão, mostrando o abandono do pecado na cruz do Calvário, e mostra a chave da promessa, abrindo a porta para o banquete em meio ao desespero. O Senhor nos convida hoje igualmente a descansarmos na provisão da graça do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. Descansar o nosso coração nele, porque nele nós temos a salvação da morte e provisão eterna. Que Deus nos dê graça de descansarmos nisso. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, onde o Senhor nos lembra da sua graça e da sua misericórdia. Tantas vezes, ó Senhor, nós estamos em meio a um mundo amaldiçoado, vivendo, Senhor, em desgraça, e nos esquecendo, Senhor, de que no Senhor nós temos tudo que nós precisamos. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, de forma que o Senhor nos alimenta, meu Pai, espiritualmente na pessoa de Jesus Cristo, e nós temos provisão eterna na pessoa de Jesus Cristo. Essa salvação e esse sustento que vem do Senhor é a nossa grande alegria, porque enquanto o mundo cai em meio à morte do pecado, nós somos livres da morte e sustentados pelo Senhor em vida eterna. Obrigado por esta provisão e ajuda-nos, ó Senhor, a descansarmos no Senhor, porque o mundo vai sempre nos tentar a buscar em nós mesmos alguma solução e tentarmos com os nossos próprios braços, com as nossas próprias mãos, encontrar uma solução para o nosso problema. Ajuda-nos, ó Senhor, a lembrarmos que só o Senhor pode resolver o nosso problema e que nós podemos descansar, porque o Senhor fará isso por nós. Ajuda-nos nesse sentido, aumentando-nos a fé no nome santo de Jesus que nós te pedimos isso. Amém.